Em todas as eleições, os candidatos desenvolvem campanhas para divulgar propostas. O jornal impresso, o rádio, a televisão e a internet cedem espaço para que os políticos mostrem o que eles pretendem fazer, caso eles sejam eleitos. Mas a mídia tem um impacto muito maior que servir apenas de vitrine aos eleitores. Ao longo da história, ficou evidente que ela pode mudar os rumos de uma eleição e do país. Já faz mais de 20 anos, mas o debate entre Collor e Lula continua sendo um exemplo. A postura de veículos de comunicação acabou fazendo com que o eleitorado assistisse uma edição do debate que não era exatamente fiel ao que tinha acontecido. É difícil dizer que isso alterou o rumo das eleições, mas não dá para negar que teve impacto no resultado final. Esse caso é discutido até hoje e traz aprendizados importantes tanto para os candidatos quanto para a própria mídia e a imprensa. Para conversar sobre a influência e importância da mídia no processo eleitoral, temos aqui um convidado. É o publicitário Luiz Henrique Groff, que tem experiência em campanhas políticas e vai contar para a gente um pouquinho como é que é trabalhar ao lado, dos políticos. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Mas antes, vamos conhecer uma das práticas das eleições que foi considerada ilegal pela legislação e que está proibida, o showmício. Em 2006, entrou em vigor a Lei 11.300. O artigo 39 dessa lei proibiu showmícios e trouxe algumas mudanças também para os comícios eleitorais. Os comícios podem existir, desde que não haja apresentações artísticas e outros espetáculos que chamem a atenção dos eleitores. O Ministério Público é um dos responsáveis pela fiscalização. Promotores eleitorais podem ajuizar medidas judiciais ou mesmo preparatórias para punir aqueles que violam a legislação, cometem ilicitudes. O promotor pode provocar o juiz para que impeça ou mande retirar propaganda irregular, também entrando com representações para que o responsável pela propaganda ilegal e o candidato beneficiário sejam punidos com multas que são multas elevadas. A questão econômica foi um dos motivos para que a lei de 2006 alterasse a forma dos candidatos fazerem propaganda. É uma questão que estaria causando uma competição desigual entre os candidatos, porque, logicamente, o que tem maior poder econômico poderia trazer uma estrela, de um renome nacional e atrair com isso um público maior para o seu comício. Outras leis também mudaram o cenário das campanhas eleitorais. Em 2009, uma lei proibiu que barracas fossem fixadas em locais públicos. Mesmo assim, não impede que esse tipo de propaganda suje a cidade, atrapalhe os pedestres e irrite os eleitores. Incomoda. Eu acho que não precisava tanto, Só pela TV já é o suficiente. Esse papel é só para fazer sujeira na rua. Então, Groff, como você pode ver, a população está um pouco revoltada em relação a esse tipo de campanha, as campanhas de rua, A gente tem bastante cavalete, também tem os carros de som. Na minha rua, por exemplo, tem um carro de som que passa todos os dias cantando número e jogando jingle, assim, todos os dias a gente tem essa campanha na rua. Ela é efetiva? É meio difícil até de analisar qual seria a alternativa a isso, Eu estava pensando que a alternativa é ser que nem nos Estados Unidos, que todo mundo não tem horário gratuito, os partidos bancam a mídia, gastaram uma fortuna esse ano, já estouraram todos os tetos aí na eleição do Obama, nem chegou lá, já estourou todos os orçamentos, mas os partidos que bancam, os partidos que se virem para pagar, é uma coisa diferente, talvez esse modelo que a coisa... A sensação que eu tenho é o seguinte, a legislação eleitoral é feita com um viés de democratizar, democratizar a chance no pleito para todos os candidatos e no fim acaba virando ao contrário, o efeito é exatamente o oposto. As restrições todas vou te dar um exemplo bem claro. Teve um momento que depois caiu, que foi proibido filmagens externas, partindo do pressuposto que uma filmagem de estúdio é mais barata que uma filmagem externa. Ora, estamos no estúdio com quantas lâmpadas de coisa, qual o tamanho da câmera, o gerador de caracteres. É muito mais caro no estúdio do que na filmagem externa. No externo, você sai com a câmera lá fora, a luz está ruim, está tudo feio, está tudo não sei o que lá, dane-se, é jornalismo, você está lá filmando, é real. No estúdio, o próprio jornalismo que aceita tomadas nas ruas de uma forma, aqui dentro do estúdio você corrige luz, então o custo é muito maior. E chegou um ponto assim, a gente filmou um comercial uma vez de uma campanha que era dentro de um ônibus, e esse ônibus a gente teve que achar o único estúdio em Curitiba que cabia um ônibus dentro, porque não podia o ônibus estar na rua. O que é ridículo, deve ser um fundo azul desfocado, assim, para parecer que é céu,
E daí você achar, daí claro que é um poder econômico para alugar o estúdio que cabia o ônibus dentro. Então assim, a lei é feita sem pensar. É feita com propósito que às vezes não é. Uma proposta que não, a gente sabe que é para inglês ver isso aí, na boa, sabe? Isso é que nem assim, ó, esses spots, esses materiais todos no rádio, por daí acaba de falar, o cara fala o nome de 26 partidos da coligação em 16 segundos, PSB, o que adianta isso, gente? Para que é isso? É para agradar quem? O juiz que vai estar fiscalizando se falou a última sílaba do nome do partido? Não adianta nada. Isso é que nem texto legal em propaganda de carro, que entra aquele bloco com um troço desse tamanho, assim, durante 1,5 segundo na tela, com um corpo de letra número 6, em que cara, eu fico pensando assim, então, o juiz está gravando isso em high definition, daí ele vai brecar, apertar um pause, e vai lá conferir se o texto legal está falando. Gente, isso é um absurdo. Se a gente está falando agora disso, né, essa contradição, o showmício foi proibido com esse pressuposto que, assim, candidatos que têm mais dinheiro, eles têm condição de bancar algum espetáculo que acaba revertido em votos. Só que isso a gente consegue perceber que até hoje em dia, mesmo com essa proibição, essa diferença, essa disparidade econômica dos candidatos é visível. Claro. Na televisão, por exemplo, tem candidatos nas eleições que têm 8 minutos de televisão, enquanto tem outros que têm 1 minuto e 15. Qual que é a diferença que um grande tempo de televisão faz e um pequeno tempo de televisão no horário eleitoral gratuito faz? Vamos por partes. E talvez, como é que é no resto do mundo? No resto do mundo, para começo de conversa, não tem tanto partido assim, não tem tanto candidato assim. Então a coisa já fica mais racional. Não consigo imaginar, a gente sabe, assim, a presidência americana mesmo, chega uma hora assim, vai ser o republicano contra os democratas, os republicanos e os democratas sempre, de vez em quando tem um candidato independente que acaba morrendo na praia lá, mas é mais lógico o processo. Daí no Brasil virou esse loteamento que tem todos sabemos que dezenas de partidos existem e apenas estão somente para lotear o seu espaço para alguém, né? Para horário político de TV e tudo mais, né? Quanto mais partidos são numa coligação, mais horário você tem, então. Isso também é irrisório, porque na verdade, o que as pessoas tem uma percepção errada do horário político, assim, porque, falando em televisão especificamente, o que vale é os comerciais que você tem na programação, que são consequência do espaço que você tem no horário político, do tempo. Mas o horário político em si, poxa, esses dias tinha aí uma TV que os caras, na TV aberta em São Paulo, que eles botaram só a logo da emissora, eles estavam fora do horário político, porque a cidade que eles transmitiam não tinha, mas eles não podiam transmitir, então eles botaram só a logo da emissora, ficou a logo parado assim com a logo da emissora, e a logo da emissora deu mais ibope do que o horário político nas outras emissoras. Tá? Então a TV não é tão forte como a gente imagina, assim? O horário político é menos forte do que a gente imagina, muito menos forte do que a gente imagina. A campanha até na rua seria mais eficiente do que o próprio horário político? O horário político, sim, mas o que eu estou falando, o que é eficiente, continua eficiente, apesar de todas as novas mídias, todas as internets, todas as coisas, é o comercial no meio da novela. Isso sim, esse é o grande filão, esse é o filé mignon. E só o candidato que tem dinheiro consegue? Não, esse todo mundo está lá, porque é baseado o tempo do horário político dividido por comerciais, o tempo do horário político gera uma cota de comerciais a qual o partido tem direito, a mesma lógica. E as pessoas tendem a ver o horário político, mas não é o horário político onde a verdadeira batalha, porque o horário político, gente, vai dar lá 6 pontos na Globo, 6 pontos, na RPC aqui, 6, 7 pontos de audiência, 8 pontos de audiência. Isso não é nada. Eu já trabalhei com eles também, tem casos assim que tinha programas que, tipo assim, o programa assim, na Globo, 7 pontos, é a mídia que não acontece nada. Se a Globo sai do ar, ela continua com esse mesmo ponto. É uma parcela considerável da população que liga a TV de manhã, a dona de casa lá liga a TV de manhã, vai emendando. Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, o almoço, o jornal, o Globo Esporte, na hora que serve o marido, continua no Jornal Hoje, no Vale a Pena Ver de Novo, naquele video show. E vai. Então, assim, e daí ela de vez em quando ela olha para a TV e vê alguma coisa, mas não é... Não dá para contar, uma audiência dessa não dá para ser contada como audiência. Então, se é uma audiência dessa, não está acontecendo. O que, na verdade, o programa político é uma marcação, você marca uma posição. Eu participei de eleições, assim, que é sensacional o quanto as pessoas ficavam explorando o horário político do adversário para ver o que eles iam falar, porque nós precisamos todos em frente à televisão de mãos dadas e ganhamos, quando o nosso programa ganhamos, porque o nosso foi melhor que eles, um troço legal, mas assim, estão vendo lá dentro do centro cívico.
Sabe, não tem essa... Talvez os comitês de campanha assistam mais sem dúvida. Sem dúvida. Agora, isto foi verdade lá no começo do programa político, quando a gente veio lá de 30, 20 e tantos anos de ditadura, nunca teve eleição. Pô, primeiros programas políticos, eu era mais guri, assim, pô, era programa, a gente parava para ver, porque era engraçado. E vinha o Paulo Pimentel, a gente achava engraçado que tinha um que sentava o pau nos outros, coisa que a gente não estava acostumado a... ter liberdade de falar, né? E aquelas coisas, dedo na cara, tal, pô, foi atração. Eu lembro que as primeiras eleições, atração. Eu ia para casa para ver o horário político, sabe? Eu preciso ver porque vai ser legal. Mas isso passou, isso mudou. Então o espetáculo, não dá para dizer que é um espetáculo midiático agora, é uma coisa chata que as pessoas não querem ver? É uma coisa chata que as pessoas... Aí tá, daí continuamos o seguinte, toda propaganda é uma coisa chata que as pessoas não querem ver, a não ser que ela seja muito legal, divertida, bacana e vire entretenimento. Toda. Isso vale para o outdoor que você está passando na rua, vale para o comercial que está passando na TV, vale para tudo. E não é só política, toda propaganda é um saco, a não ser que ela seja muito legal. E quando ela é muito legal, os pôneis malditos está aí. Todo mundo viu os pôneis malditos via Facebook. Eu vi o Pôneis Malditos, porque os amigos meus falaram, que legal, quer dizer, completamente desproporcional um investimento de mídia que a Nissan fez, né? Concorda? Gastou pouco e ganhou muito. E por quê? Porque virou um troço com o amigo, manda para o amigo. Por quê? Porque virou entretenimento. Porque as pessoas dão risada no fim. Então, assim, a mesma coisa vale para a propaganda chata, coisa, você também entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Você ou não presta atenção, ou você muda o canal, a hora da propaganda é a hora de ir no banheiro, é a hora de acessar o Facebook, é a hora de tudo, né? Então, propaganda tem que ser legal, propaganda política também tem que ser legal. Então, propaganda política só vai dar certo e só consegue alguma coisa quando ela vira entretenimento, quando ela continua sendo televisão. Né? O cara está assistindo televisão, de repente entrou um troço à força. Quando ele continua sendo televisão, quando ele continua sendo rádio, quando continua sendo informação, entretenimento, sei lá, diversão, emoção, tem várias formas de fazer isso. Aí sim ela corre. Quando sai da linguagem, aí vira um troço, que saco, propaganda política passando. E vocês sabem, todos sabemos o que é aquele desfile de coisas. Então. E as pessoas não são atraídas, né, na verdade, para assistir. Então, mas a campanha na rua, como a nossa primeira pergunta, ela continua sendo efetiva, então? Por mais que ela seja chata, por exemplo, o carrinho de som que passa na rua jogando, né, o número do candidato. As placas que incomodam também o pessoal, né? É considerado da mesma forma que hoje em dia tem esse conceito de antigamente você tinha mais a televisão monolítica, a televisão, era assim, em Curitiba, era assim, o anúncio na Gazeta, a TV, comercial na novela, o anúncio na Gazeta era chamada mídia mãe, a nossa expressão publicitária, a mídia mãe, então, a mídia mãe é aquela mídia que chega na mãe, que era nos veículos de mãe, então. Hoje em dia está tudo multifacetado, mas toda a comunicação está sempre multifacetada em um monte de coisas diferentes ao mesmo tempo, e a propaganda política também. Então o fim dos showmícios, eles também não interferem tão diretamente na campanha. O fim dos showmícios fez com que o dinheiro do cara que tinha dinheiro para fazer o showmício, ele está gastando nesses totemzinhos. Então, gastando mais em outras alternativas. Foi redirecionado. O problema vai continuar o mesmo. O financiamento da fonte, de onde vem esse dinheiro, que é um dos grandes que é tido como grande problema da política no Brasil, que é o dinheiro do financiamento da campanha. Continua. Veja, não é isso. Isso é uma coisa para tentar justificar a caixa 2 da campanha do mensalão também, essa história de que o grande problema é o financiamento da campanha. O grande financiamento é um assalto ao erário público feito em todos os níveis do governo do Brasil, e agora querem botar a culpa dos publicitários, sabe? Então, assim, né? Essa foi a nossa primeira conversa, então, né, sobre mídia e eleições. Na próxima, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, só que a gente vai partir para uma coisa que é um pouco nova, que é a internet. Será que os candidatos estão sabendo usar a ferramenta digital corretamente?